Durante o mês de maio, existe uma campanha contra o abuso sexual infantil e a exploração sexual infantil. É o Maio Laranja. O problema é que uma coisa que dificulta muito o combate aos crimes nessa situação é a falta de conhecimento sobre o que caracteriza crime ou não. Mesmo com relação aos adultos, existe muita dificuldade por parte da sociedade para considerar uma conduta como crime contra a dignidade sexual. Com relação à criança, isso é ainda mais delicado e mais difícil de se abordar. Mas para combater um problema, a gente precisa saber sobre ele, a gente precisa falar sobre ele. A questão vai muito além da esfera jurídica, mas se você quer saber uma perspectiva do direito sobre tudo isso, acompanhe a gente aqui no Direito Direto para você. Existem vários crimes contra a dignidade sexual no Código Penal e vários crimes nesse mesmo sentido no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas antes de falar sobre os crimes em si, é importante falar sobre uma diferenciação de idade que a lei faz. No Código Penal, existem vários crimes com relação ao vulnerável. O vulnerável com relação à idade é qualquer pessoa com menos de 14 anos. Então não importa se a pessoa é independente, se já trabalha, se tem maturidade, tendo menos de 14 anos, ela é vulnerável. Com relação ao ECA, ela determina que é criança toda pessoa com até 12 anos e é adolescente a pessoa entre 12 e 18 anos. Outra coisa muito importante de se pontuar é que apesar de uma pessoa com menos de 18 anos de idade não poder cometer o que se denomina como crime, caso uma criança ou um adolescente cometa um ato em desacordo com a lei penal, ela vai estar cometendo um ato infracional. Ou seja, ela vai sim responder na esfera penal. Mesmo que ela seja vulnerável, ela pode cometer um ilícito penal e vai responder sobre isso, mas de forma diferente de como um adulto responderia. Mas agora vamos ver a diferença entre abuso sexual infantil e exploração sexual infantil. O abuso é quando a criança ou adolescente é alvo de algum ato libidinoso, de algum ato com conotação sexual. Já a exploração é quando a criança ou adolescente é instrumento para gerar lucro ou para algum benefício, econômico ou não. E muita gente pode dizer, tá, mas eu não preciso saber informações específicas sobre esses crimes, eu não tenho filhos, sobrinhos, netos, eu não tenho contato com crianças. E, na verdade, todo mundo tem que saber sobre isso, tem que ter informação e diálogo nesse sentido. Principalmente na quarentena, é muito importante saber o que está acontecendo com as crianças, se elas estão bem ou não. A criança muitas vezes não sabe nem o que é um abuso, e o agressor diz para ela que é um carinho, que é um segredo, o que dificulta muito conseguir combater esses crimes. Então, vamos analisar o crime de estupro de vulnerável, descrito no artigo 217-A do Código Penal. Mas antes disso, vamos analisar o crime de estupro de uma forma geral. Algumas informações importantes. Primeiro, para se consumar o estupro, não é necessário que haja a penetração do órgão sexual masculino no órgão sexual feminino. Ou seja, qualquer ato libidinoso sem o consentimento de caráter sexual que seja cometido é considerado estupro, mesmo que depois não venha acontecer a penetração. Outra informação importante: o agente do estupro, o agressor, não necessariamente tem que ser um homem, ou seja, tanto um homem quanto uma mulher pode cometer o crime de estupro contra um homem ou uma mulher. Com relação à violência, a violência ela é sexual. Muitas vezes, no imaginário das pessoas, existe um espancamento nesse crime, e não necessariamente isso tem que acontecer. A violência é com relação ao consentimento do ato sexual. Então ele pode acontecer por meio de grave ameaça. E não necessariamente a pessoa tem que sair roxa, tem que sair sangrando, com lesões. Mas tendo acontecido um ato sexual sem o consentimento, o crime de estupro vai ter acontecido. Mas então, qual é a diferença entre o estupro e o estupro de vulnerável? Com relação à idade, o estupro de vulnerável vai acontecer quando qualquer ato libidinoso, ou seja, com conotação sexual, aconteça com relação a uma pessoa menor de 14 anos. Ou seja, a maior diferença é com relação ao consentimento. Caso um ato sexual seja praticado com uma pessoa maior de 14 anos com o consentimento dela, não vai ter crime. Já com relação a uma pessoa menor de 14 anos, independentemente do consentimento, da vontade dela, o Código Penal determina que uma pessoa com menos de 14 anos não tem capacidade de dizer se quer praticar ou não um ato nesse sentido. Então, é muito importante pontuar isso, que não importa se a pessoa queria, se a pessoa namora, se a pessoa já teve relações anteriores, não importa nada disso. Para o Código Penal, caso aconteça qualquer ato libidinoso com uma pessoa com menos de 14 anos, é estupro indiscutivelmente. Outra coisa extremamente relevante com relação ao crime de estupro e estupro de vulnerável
é que esses crimes são de ação pública incondicionada. E o que isso quer dizer? Significa que, caso chegue à autoridade policial ou ao judiciário alguma informação sobre esses crimes, não é necessário que a vítima entre no processo requerendo que o autor seja punido. Então, a investigação ou o processo vão acontecer independentemente da participação direta da vítima. Isso faz muito sentido, principalmente com relação ao estupro de vulnerável. Porque vamos imaginar uma situação. Quando uma criança é violentada, muitas vezes são os próprios responsáveis sobre ela que praticam a agressão. E caso essa criança estivesse no processo, quem iria representar ela judicialmente seriam os responsáveis. Ou seja, não faria sentido nenhum fazer com que o responsável praticasse atos contra ele mesmo no processo. Além desse crime, existem vários outros no Código Penal com relação a atos libidinosos direcionados a vulneráveis. Mas todos eles partem da premissa de que qualquer ato libidinoso direcionado a uma pessoa com menos de 14 anos vai ser crime. Existe o crime de induzir o vulnerável a praticar atos libidinosos com outra pessoa. Isso vai ser crime. Com relação a fazer com que o vulnerável presencie atos libidinosos, relações sexuais, é outro crime descrito também. O favorecimento à prostituição é um crime relacionado à exploração sexual. E também existe o crime de divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia envolvendo uma pessoa com menos de 14 anos. Vamos analisar agora o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina no seu artigo 244-A o crime de exploração sexual infantil. É extremamente interessante fazer uma análise da perspectiva da sociedade com relação à vítima desse crime. Vamos voltar um pouquinho no crime de abuso sexual infantil. Parece que é muito mais fácil para a sociedade notar que a criança ou adolescente que sofreu um abuso é realmente uma vítima e que precisa de amparo. Mas quando isso se aplica à exploração sexual infantil e a criança ou adolescente praticam a prostituição, parece que tem um bloqueio da sociedade de considerá-la como vítima, que ela está sofrendo crimes sexuais e ela ainda é julgada por isso. O ECA determina vários crimes com relação à pornografia, ou seja, mídias envolvendo criança ou adolescente com conteúdo de nudez, sexo ou qualquer tipo de ato com conotação sexual. Então vai ser um delito produzir essas mídias, comercializar ou disponibilizar elas, ou seja, a pessoa não precisa receber remuneração. Até mesmo o ato de possuir mídias nesse sentido é um crime. Simular a presença de um menor nessas cenas ou instigar o ato libidinoso por meio da internet. Outra análise muito interessante e importante de ser feita é com relação ao agressor desses crimes. Muitas vezes a gente tem em mente um monstro, uma criatura cruel e perversa que comete esse tipo de ato, mas na verdade não. É possível ver que em crimes que já foram descobertos, que o criminoso era mais uma pessoa normal na sociedade. Era uma pessoa que tinha seu trabalho, que tinha seu vínculo familiar, seu vínculo social e vivia normalmente. Então, a gente tem que tirar essa visão da cabeça para poder considerar o criminoso como um criminoso. Se você tiver contato com indícios de qualquer crime envolvendo abuso ou exploração sexual infantil, Disque 100 e denuncie. Essa foi uma abordagem jurídica sobre os crimes que podem ser cometidos com relação a criança e adolescente envolvendo abuso e exploração sexual infantil. Se você achou que esse conteúdo é útil e relevante, curte e compartilha com mais gente. Deixe aqui sua opinião nos comentários e não deixe de se inscrever no canal. Essa foi mais uma análise jurídica do Direito Direto para você.